Olá, esta é a oitava aula para os alunos do primeiro ano, a última aula do ano e também do quarto bimestre, referente aos temas de geometria plana. Hoje nós vamos falar sobre a pavimentação do plano. Eu peguei o seguinte, né? Fiz uma diagonal em alguns exercícios, peguei alguns exercícios que estão na página 182 até a última página, que é a página 90. A página 90. Então eu peguei alguns exercícios e aí a gente vai fazer algumas revisões e aí a gente finaliza o ano de 2020, finalmente, ufa, né? Um ano bastante sofrido para todos nós. Bom, então vamos lá. Pavimentação do plano. O plano é qualquer superfície, né, que nós temos em qualquer formato, triângulo, retângulo e assim vai, tá? Dizemos que o conjunto de polígonos de uma pavimentação de um plano ou ladrilhamento, que é o que está colocado aí embaixo, que é como se fosse um mosaico, alguma coisa assim, tá? Os ladrilhos seriam esses pedacinhos menores que vão ser usados para preencher toda a superfície. Se e somente seus polígonos de um conjunto cobrem sem cruzamento um plano, os polígonos utilizados na pavimentação são chamados de ladrilhos e os vértices desses polígonos são chamados de nó da pavimentação. Aí tem alguns exemplos. A proposta da apostila era criar alguns desses daí, né? Mas com a ideia das aulas remotas, algumas coisas ficam mais complicadas, né? Mas aí a ideia é isso, cada pedacinho que forma esse desenho é chamado de ladrilho, e o conjunto disso daí, a gente preenchendo a forma, a gente chama de mosaico também, né? Então tem algumas partes da arte que estuda essa parte das propriedades da matemática. Aquele vértice que ele falou, onde encontra os polígonos, vértice é sinônimo de ponto, a volta completa ali em qualquer ponto a gente tem a soma de um círculo que é 360 graus. Ou seja, só é possível preencher completamente uma superfície desde que os encaixes dessas peças, quando eu calcular os ângulos internos, dê uma soma igual a 360 graus. Caso isso não seja possível, não vai faltar alguma coisa, né? A gente não vai conseguir preencher completamente a superfície, tá? Bom, aí tem algumas atividades que eu separei aqui para a gente poder fazer dentro daquela ideia, né? Daria para a gente explorar mais, mas não vai ter muito tempo para isso. Bom, atividade 9. O retângulo ABCD da figura foi obtido a partir de um mosaico de hexágonos regulares, de modo que os pontos A, B, C e D correspondem aos centros dos hexágonos em cujo interior se encontram. Certo. Assim, admitindo que o retângulo seja pavimentado com partes do hexágono recortados, sem perda, e o menor número de hexágonos possível que possibilita essa pavimentação então aí o que ele quer saber? Dentro desse retângulo, quantos hexágonos tem? Tem uma parte que está completa, que é o mosaico aí, né? E aí tá faltando alguns pedaços. Bom, esses daqui do meio a gente não vai ter dificuldade de identificar, né? Então aqui no meio a gente consegue enxergar três hexágonos. Agora, o que ele falou aí? Ele falou no texto que as partes recortadas do hexágono permite você contar os hexágonos, né? Então aqui na parte de cima, ó, eu vou ter 4, né? Que seriam 4 hexágonos, juntando as duas metades ali dá um hexágono inteiro. Do lado também eu vou ter mais um, né? Eu coloquei numerado aí. E por último, juntando os pedacinhos que faltou, são 4 partes, né? Que sobrou nos cantos superiores e os inferiores também, né? Juntando esses pedacinhos dá o total de hexágonos possíveis aí. Então aí é só marcar na apostila de vocês. Mais que isso eu faço exercício. Atividade 10. Pretende-se revestir uma parede com 2 tipos de ladrilhos no formato de polígonos regulares, obtendo-se um encaixe perfeito. Sabendo-se que um dos polígonos regulares é um octógono, que é 8 lados, conforme mostra a figura,
Tá lá o desenho, né? O ângulo interno, como a gente fez em algumas e nas atividades anteriores, é 135 graus. É o que eu falei, só é possível ali, se você perceber, naquele vértice não dá uma volta completa. Então, se você for fechar um ladrilho ou construir um mosaico geométrico só com octógono, você não consegue, porque ele não fecha, vai faltar alguma peça. Aí pode ser completado com um triângulo ali, né, para fechar certinho, tá? Ou um quadrado dá para fazer também. Bom, qual é a medida do ângulo do polígono regular que se encaixa perfeitamente e está representado por alfa, né? Então, na parte de baixo do desenho, ele deu ali a volta completa e quer saber qual é a medida daquele ângulo lá. Bom, muito fácil, muito simples, né? Uma volta completa 360 graus. Então, se a gente somar o alfa, que é esse ângulo que ele quer saber, mais 135 mais 135 graus, que é a medida dos ângulos internos do octógono, isso vai ter que ser igual a 360. Então, tem que descobrir o valor desse alfa aí, né? Então, bem tranquilo aí. Bom, atividade 11, considere uma região retangular A, D, C e D. Para pavimentá-la, inscreve-se um hexágono regular nesta região conforme a figura. Vamos investigar a medida de cada um dos ângulos internos das regiões triangulares que sobraram sem pavimentar. Então, só aquelas partes brancas que tem lá, né? Em volta e o hexágono amarelo aí no meio. As 4 regiões triangulares que não foram pavimentadas são congruentes, ou seja, os ângulos têm que ter a mesma medida, né? Então basta olhar para cada um triângulo, escolha um e você sabe a medida de algum desses ângulos. Explique. Bom, o ângulo que a gente vai conseguir observar, eu peguei o triângulo que está relacionado com o vértice ali. O único ângulo que a gente consegue saber com certeza é esse que forma um canto, né, que a gente chama de ângulo reto, tá? Que a sua medida é 90 graus, tá? Então eu coloquei aqui a medida, né, como é ele falou que é um retângulo, mas está muito parecido com um quadrado, e como a gente viu aí, né, a soma dos ângulos internos do quadrado é 90 graus, né? Eu coloquei aí porque se você pegar, forma um círculo inteiro, né? Mas a gente fez as atividades anteriores, não precisa repetir tudo isso aí, né? O ângulo interno do quadrado é 90 graus, então esse aí com certeza a gente sabe. A próxima parte da atividade é descobrir os outros ângulos, tanto faz o triângulo, eu vou usar o triângulo lá que eu comecei lá. Então aqui, ó, tem um ângulo, tá vendo? Na verdade 2 ângulos iguais e o ângulo do interno do hexágono, né? E aqui também tem outro ângulo aqui, tá? Eu vou chamar esse ângulo de cima de alfa e esses dois aqui de beta, porque são iguais, certo? E esse ângulo interno, que é do hexágono, a gente sabe a medida, fizemos atividades da aula anterior, 120 graus. Aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que descobrir qual é a medida desses ângulos aí, alfa e beta, e tem o ângulo de 90 graus que forma o canto lá que a gente já sabe. Obviamente não precisa fazer para os 4, porque como falou é congruente, significa que todos os ângulos têm a mesma medida, certo? Bom, o primeiro para o alfa, né, fica alfa mais 120 graus igual a 180 graus. Para quem não percebeu ali, quando você junta o ângulo interno do hexágono mais esse alfa, dá metade de uma volta. Se uma volta completa é 360, metade 180 graus, certo? Por isso que eu coloquei 180 graus ali. A mesma coisa, ó, beta e beta, né? E os 120 graus, certo? Se a gente somar os três, vai dar igual a 120, que é metade de uma volta ali, tá? No caso, eu só deixei indicado que vocês vão ter que fazer, que na próxima parte da apostila, o item B, você precisa colocar quanto que é a medida desse alfa, quanto que é a medida desse beta, né? O interessante é você juntar esses dois betas, né? Beta mais beta vai dar 2 betas, né? Então, o alfa está somando, o contrário de somar, subtrair, e resolve igual a equação do
do primeiro grau. Se não gostar dessas letras, pode usar X e Y, alguma coisa que você queira, né? Eu mantive porque é muito comum a representação matemática para a medida de ângulos usar letras gregas, alfa, beta, teta, vocês vão ver algumas aí, né? E a gente já viu algumas anteriormente, né? Bom, aí aqui, ó, se você soubesse a medida do ângulo central relativa ao hexágono, te ajudaria a resolver esse problema. E por quê? Aqui eu já coloquei aqui a resposta, né? Que essa parte teórica é um pouco mais difícil de responder. Então, sim, porque um dos ângulos agudos para quem não lembra, quando a soma dos dois dá 90 graus, né? De um triângulo corresponde ao ângulo externo do hexágono, né? E esse é congruente ao seu ângulo interno. Conhecendo-se as medidas dos dois ângulos agudos do triângulo, é possível descobrir a medida do terceiro por meio da soma das medidas dos ângulos internos do triângulo, que é 180 graus, né? Então eu coloquei aí a resposta, isso aí vocês podem copiar, fique à vontade, né? E aqui no item C você precisa descobrir qual é a medida daquele ângulo alfa, daquele ângulo beta. A gente já descobriu o primeiro ângulo, que é o canto, 90 graus. Então, a única alternativa que não tem 90 graus é a D. Então, a D não serve. Só para lembrar, o único triângulo que os ângulos internos é 60, 60, 60 é o chamado equilátero, né? Que tem todos os lados iguais. Aquele triângulo, só para lembrar, um triângulo retângulo. Aí você vai ter que fazer o cálculo para descobrir quais são as outras duas medidas que formam lá, que é o alfa e o beta, em graus, obviamente, né? Bom, agora aqui vai falar um pouquinho sobre o círculo, né? E a gente vai dar uma lembrada em duas fórmulas do círculo depois que a gente terminar essa primeira etapa aqui. E aí a gente vai fazer uma pequena atividade. Então vamos lá, atividade 12. Um polígono é considerado circunscrito em uma circunferência quando seus lados são tangentes à circunferência. Tangente é quando encosta ali, né? Então ali a gente percebe que o círculo ele tá encostando no quadrado, igual tá falando aí, né? Conforme a figura. Calcule a medida da diagonal do quadrado, sabendo que a medida do diâmetro da circunferência é 5 centímetros. Considere a raiz de 2 aproximadamente, né? 1,414. Então a gente vai usar essa informação. Bom, primeiro, para descobrir a diagonal, precisamos descobrir o lado. A única coisa que ele deu foi o diâmetro, que é de uma borda até a outra é 5 centímetros. Com essa informação a gente consegue saber a medida dos lados, né? Porque o diâmetro dessa circunferência é igual ao lado do quadrado, né? É bem óbvio isso daí. Então significa que o quadrado tem a medida 5 e 5 e a diagonal que nós precisamos descobrir seria esta daí, tá? Em aulas anteriores vocês podem até consultar aí o material de vocês, desse trimestre mesmo, a gente deduziu uma fórmula quando a gente estava fazendo a tabela dos ângulos notáveis, que está na página 165. Aí se você colocar na página 166, você vai ver uma fórmula que nós desenvolvemos lá, é o item B, para ser mais preciso, que é uma fórmula para calcular a diagonal de um quadrado. Caso tenha dúvida, você pode consultar o seu material lá. Eu já coloquei a fórmula lá, né? A fórmula para calcular a diagonal desse quadrado vai ser a raiz de 2. No caso eu usei x lá, porque no material estava usando x, mas o mais comum é usar a, que é a abreviação de aresta, para quem não lembra é o mesmo sinônimo de linha, de lado, alguma coisa assim. Então aquela medida a seria o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Isso é um padrão matemático que a gente sempre utiliza, né? Lembrando que isso aí veio do Teorema de Pitágoras. Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós só vamos aplicar essa ideia e descobrir quanto que é a medida lá. Aquele a medida lateral ali é 5, não é isso? Então vai ficar 5 raiz de 2. Seria uma resposta possível, mas como ele deu a raiz de 2, então a gente precisa fazer o cálculo, né? Então vai ficar 5 vezes 1,414, né? Então aí você multiplica, você vai achar a diagonal deste quadrado, certo? Bom, agora aqui que eu vou fazer, a gente vai ter que dar uma lembrada, porque tem uma atividade aqui que fala sobre a área do círculo, né? Uma das atividades que tem aí na apostila, né? A gente com certeza vai revisitar esses conteúdos o ano que vem, porque tem alguns temas que a gente precisa relembrar, né?
E aí a gente vai fazer primeiro deduzir uma fórmula de como que calcula o comprimento da circunferência. E o que seria a circunferência? Seria só o contorno do círculo, né? Então essa parte, essa linha vermelha aí, e esse R é a abreviação de raio que nós medimos através do centro até a borda. Obviamente todos os círculos têm que ter essa característica, ou seja, do centro até a borda, independente da direção que você pega, né, ele é equidistante, que a gente fala, tem a mesma distância, certo? Senão não é uma circunferência, tá? Ou um círculo. Bom, eu preparei uma animação aqui para a gente poder assistir e ver qual que seria aquela medida daquele contorno. Então eu coloquei aí um círculo dentro de um plano cartesiano, né? Esse programa é o GeoGebra, alguns de vocês já conhecem, né? Só não utiliza muito a fundo, dá um pouquinho de trabalho fazer isso aqui, né? Mas vamos lá. Aí eu tenho o raio igual a 1 e o diâmetro é o dobro, né? O dobro do raio. O diâmetro, para quem não lembra, é quando eu meço da borda até a outra, no caso aí seria 2, tá? Então o que eu vou fazer aqui? A gente precisa saber qual é a circunferência. É como se eu cortasse ela aqui, ó, igual eu estou mostrando para vocês, tá vendo? Colocasse numa régua e medisse este contorno aqui, certo? Bom, eu vou dar um zoom aqui só para a gente perceber, quando o raio for 1, quanto que vai dar essa medida. O programa vai ajudar a gente a fazer isso daqui. Então essa medida vai dar o que? 6,28 centímetros, tá? Que aqui está na escala de centímetros, né? Então o diâmetro é 2 e a medida do contorno da circunferência deu 6,28 centímetros, como a gente viu aí. O que acontece? Tem uma relação matemática, uma razão matemática que é possível calcular, que é um dos números mais conhecidos aí, né? Fora esses números que a gente já conhece, os números, vamos dizer assim, infinitos, que são mais conhecidos, que é o chamado número π, né? O número π vem justamente daí. Se você pegar o comprimento da circunferência, igual a gente fez aí, deu 6,28, e dividir pelo diâmetro, dá exatamente o número π. Então, se eu tiver um CD em casa, medir o contorno, dividir pelo diâmetro, pode ser que pelos instrumentos de medida a gente não tenha, né, uma medida precisa, mas vai dar sempre 3, alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, eu peguei o 6,28 aqui, vou só dar um zoom de novo aqui, ó. O 6,28, se eu dividir pelo diâmetro, que é 2, é metade de 3. Metade de 6 é 3 e metade de 28 é 14, 3,14, né? Então esse padrão aí matemático sempre acontece, que é o chamado número π, que vem desta razão, que é você pegar a circunferência de um círculo, ou da circunferência mesmo, né? E dividir pelo diâmetro, eu vou encontrar sempre uma razão 3, alguma coisa, né? E alguns dados a gente usa 3,14, outros a gente usa 3, e dependendo do caso deixa a letra grega π, que é a abreviação de perímetro, é como se fosse o P do alfabeto grego, né? Tem menos letras do que o nosso alfabeto, e esse π ele vai ser encontrado por essa razão, certo? Bom, eu coloquei aqui só para a gente dar uma lembrada. Então se eu pegar o comprimento, dividir pelo diâmetro, vai dar próximo de π, ou exatamente o π, né? Só lembrando, o π é infinito, mas geralmente a gente usa 3,14 para abreviação, certo? Como que eu faço, como que eu deduzo uma fórmula para poder calcular isso daí, sabendo que a ideia é pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro da π? Como que eu faço uma fórmula para que eu não precise usar aplicativo, régua, sei lá, qualquer coisa para medir isso daí? Aquele diâmetro está dividindo, né? O contrário de dividir é multiplicar. Então eu posso escrever que o comprimento é igual a π vezes o diâmetro, ou o comprimento é igual a π vezes 2r. 2 vezes o raio é igual ao diâmetro, né? O diâmetro da circunferência. Nos livros, ou na internet, ou em alguns lugares, você vai encontrar assim, ó, que o comprimento da circunferência é igual a 2π raio, né? E aí, ali só troquei a ordem, mas se eu estou multiplicando 2 por 3, 3 por 2, dá na mesma, tá? Então essa é a fórmula que calcula o comprimento da circunferência. Obviamente, se estiver falando de π, estou falando de formas circulares, né? Ou do círculo, ou da circunferência, tá? Ou fórmulas que no formato 3D, né?
tem cilindro, que tem círculo lá também, tem esfera e assim vai, tá? Então esse π é exclusivamente uma propriedade que tem a ver com o círculo, ele é derivado do círculo, é a razão entre o comprimento da circunferência pelo diâmetro, né? Bom, essa é a primeira fórmula. Agora a segunda fórmula, a gente vai dar uma estudadinha nessa fórmula para chegar na área do círculo, para a gente poder fazer a atividade 13. Eu coloquei algumas aí fora aí, né? Eu peguei algumas mais simples para a gente poder fazer, né? Então olha só, o quadrado, cuja medida mede 3 por 3, tá? 3 vezes 3 dá 9, não é isso? Então eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, que é uma fórmula usada para calcular a área de um polígono regular, no caso aí tem todos os lados iguais. A gente pode usar essa fórmula, e usando essa fórmula a gente vai deduzir a fórmula para a área do círculo. Então 3 vezes 3 dá 9. Aquele A é aquela medida do centro até a borda, certo? Se o lado é 3, a medida daquele lado do centro até a borda é 1,5. E o P é a abreviação de perímetro, que seria a soma de todos os lados. No caso do quadrado, são 4 lados, né? Então 3 mais 3 mais 3, ou 3 vezes 4, né? Que dá 12. Então eu vou substituir nessa fórmula, a gente vai provar que vai dar a mesma coisa da área, para a gente poder fazer a área do círculo, né? A fórmula da área do círculo. Então vamos lá, então vai ficar 1,5, que é a metade do lado, e o perímetro, que é igual a 12, que é 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 3 vezes 4 também dá 12, certo? Multiplicando, vou multiplicar primeiro ali, vai ficar 1,5 vezes 12, vai dar igual a 18. 18 dividido por 2 costuma dar 9. Ou seja, o que eu queria mostrar para vocês é que esta fórmula, essa medida A vezes o perímetro dividido por 2, também é usado para calcular a área. Ah, professor, mas se tiver um quadrado eu vou ter que fazer assim? Óbvio que não, você faz 3 vezes 3, 9, né? Só estou mostrando que essa fórmula também ela vale para o cálculo da área de um polígono regular. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar essa ideia para o círculo, porque o objetivo aqui é encontrar uma maneira de calcular a área de um círculo, porque o círculo ele não tem lado, né? Ele só tem raio e diâmetro, então a gente tem que usar essas propriedades aí do círculo. Então, o comprimento da circunferência, igual a gente deduziu lá no começo, é 2π raio, não é? Então eu vou substituir nesta fórmula que nós fizemos para calcular a área. No lugar do A, a gente vai colocar o que? O raio da circunferência, que é o R, não é? No lugar do comprimento, que é o perímetro da circunferência, a gente vai colocar essa fórmula que a gente deduziu um pouco antes na aula aí, né? Então 2π raio, né? Então eu vou substituir. No lugar do R coloquei no lugar do A coloquei o R, e no lugar do perímetro que a gente viu na parte anterior, é a mesma coisa que eu somar os lados aí, esse é o cálculo, o perímetro do círculo é a circunferência, né? O que dá para a gente fazer aí para deduzir a fórmula? Dá para a gente cancelar o 2 com 2, né? É a única coisa que dá para a gente fazer. E aí vai sobrar o π, certo? E vai ficar R que multiplica R. R que multiplica R, assim como o x que multiplica x dá x ao quadrado, né? Então R que multiplica R vai ficar R elevado à segunda potência, né? Então, uma fórmula que vai ser utilizada para calcular a área de qualquer círculo, afinal isso aqui é matemática, então é um padrão matemático, né? Afinal, a matemática é a ciência que estuda os padrões. Qualquer círculo será calculado através dessa fórmula, π, que pode ser usado 3,14, 3 ou o próprio π, a letra grega, vezes o raio elevado à segunda potência, certo? Então essa é uma fórmula matemática que desenvolve esse cálculo aí, beleza? Bom, feito isso, nós vamos fazer a atividade 13, que tem a ver com o cálculo da área do círculo, né? E aí nós vamos fazer mais um exercício só e a gente finaliza o ano de 2020, né? Então, atividade 13. Um quadrado tem área de 6 centímetros quadrados e está circunscrito em um círculo. Está lá dentro, lá igual a gente viu. Ele quer saber qual é a área do círculo, tá? Então está lá a medida. Eu, por conveniência, eu gosto de usar o R maiúsculo, mas alguns livros ou alguns exercícios usam o R minúsculo, mas tanto faz, né? E aí considere π, que é a letra grega que nós vimos lá que aparece no círculo, que é o comprimento dividido pelo diâmetro, né? Ele pediu para usar 3,14. Bom, o que nós vamos usar? Nós vamos usar a área que ele deu, que é a área do círculo, que é a área do quadrado, que é igual a 6
centímetros. Se a área é igual a 100 centímetros, significa que os dois lados foram multiplicados, que é a mesma coisa que fazer ao quadrado. Eu multiplicar duas coisas iguais, igual a gente viu lá, 3 vezes 3 dá 9, 3 ao quadrado também dá 9. Então eu vou fazer o contrário do quadrado. O que é o contrário do quadrado? Fazer a raiz, né? Então significa que a medida do lado daquele quadrado é igual a raiz de 6, né? O problema desse exercício é que ele não deu o valor exato, mas vamos tocando o baile assim mesmo, né? A gente percebeu que, comparando o lado com o raio do círculo, é a metade do valor, não é? Então ficaria a raiz de... O raio desse círculo ficaria a raiz de 6 dividido por 2. Eu vou fazer sem a calculadora, né? Porque a raiz de 6 não é uma raiz exata. Se você acompanhar o raciocínio aqui, você vai conseguir fazer numa boa, né? Então o raio é igual a raiz de 6 dividido por 2, que é a metade, não é? Agora a gente vai aplicar a fórmula da área do círculo que nós acabamos de desenvolver, que é π vezes o raio elevado a 2, onde o raio eu vou substituir raiz de 6 sobre 2. A maioria dos casos vai dar um número inteiro, por exemplo, 6, né, 2, mas nesse caso específico aí, o raio desse círculo não deu um valor exato. Bom, substituindo o 3 da 14 que ele pediu para fazer, e o raio elevado a 2, que é raiz de 6 sobre 2, aí fica dessa maneira. Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a potência ali, né? Eu vou cancelar a raiz com o quadrado, vai ficar só 6 na parte de cima, né? E embaixo eu vou ter que fazer o número ao quadrado, porque só lembrando, quando eu tenho uma fração elevada à segunda potência, eu faço os dois números, né, ao quadrado, tá? Então na parte de cima vai ficar 6 e 2 ao quadrado, 4, né? Então vai ficar 3,14, que é o valor de π, vezes 6 sobre 4. Aqui está para ficar mais fácil, quem for fazer sem a calculadora fica também melhor, vamos simplificar por 2, né? Então vai ficar 3 meios, né, ou 3 sobre 2. Para achar essa área, o que você vai fazer? 3,14 vezes 3, divide o resultado por 2, né? Cuidado só com a vírgula aí na hora de fazer o cálculo, certo? Bom, agora o último exercício, eu pulei alguns aí, né? Que é repetir a parte de lei dos cossenos e lei dos senos lá, então eu preferi manter só esses daí, já está bom. Já até passou um pouco do limite aí na minha visão. Atividade 18, pentágonos regulares congruentes, tem a mesma medida, são conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura a seguir. Nessas condições, quanto mede o ângulo θ? Esse é o ângulo, a letra grega, que é equivalente ao T aqui do nosso alfabeto, tá? Bom, aqui, ó, pegando esse ângulo θ que ele deu e mais os 3 ângulos internos do pentágono, dá uma volta completa 360 graus, né? Porque é só possível montar um mosaico, só frisando essa ideia, desde que o encaixe dessas peças, né, onde elas se encontram ali, os lados ali, você conseguir formar uma volta completa 360 graus. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, né? Alfa, e são 3 ângulos iguais, porque eles são os ângulos internos do pentágono, certo? Ele é igual a 108 graus. Por que 108 graus? É só você olhar na atividade anterior, a gente fez o cálculo de todos esses ângulos internos de diversas figuras. Tem até uma tabela que se encontra na página 180 do Caderno São Paulo Faz Escola, que nós construímos aí essa tabela. Então eu tirei de lá a soma o ângulo interno do pentágono. Feito isso, aí fica fácil, né? É só pegar 108, que é o alfa, né? Mais alfa, 108 mais 108 mais 108, mais esse ângulo θ, que é o que ele quer descobrir, igual a 360 graus. Por que 360 graus? É a soma dos ângulos que compõem aí uma circunferência, né? Uma volta completa é igual a 360 graus, certo? Bom, aí é brincadeira de criança, né? Soma aí, ou se quiser fazer o 108 vezes 3 também, né? Depois que achou isso daí, o contrário de somar, subtrair, aí você vai fazer 360 menos a soma ou a multiplicação desses 108 aí, que aparece 3 vezes, você acha o valor desse ângulo θ, né? Bom, então finalizamos o ano de 2020, tomara que o ano
2021 seja melhor do que esse daqui, né? E aí a gente tenha condições de ter aulas presenciais. Enquanto isso, é só bom final de ano para todos e a gente se vê no ano que vem. Tchau, tchau. Até!